Com os irmãos essa noite, um texto que está em Lucas, no capítulo 16. Lucas, capítulo 16. Esse momento é um momento muito especial. Faz parte da liturgia do culto cristão, desde os primórdios. A exposição da palavra, o compartilhamento das escrituras sagradas, como sendo a parte mais importante, não que as outras partes da liturgia não sejam importantes, mas em todas as outras partes da liturgia, é uma expressão da igreja na direção de Deus, é o ser humano, é o crente em Cristo, é a igreja, falando a Deus, através das orações, através dos cânticos, manifestando louvor. E no momento da palavra, é quando Deus abre a sua boca para falar conosco. O que nós compartilhamos, o que nós temos aí no nosso devocional, é a palavra de Deus, e nós vamos ver aqui um texto que está em Lucas, no capítulo 16, Lucas, capítulo 16, Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19, do versículo 19 ao versículo 31, é uma história que Jesus contou. A história de rico e de Lázaro, ou do rico e do mendigo, como algumas traduções aí os editores colocam. Na minha, por exemplo, na Nova Almeida Atualizada, é o rico e o mendigo, mas a gente vai ver pelo texto que esse mendigo tem um nome. Interessante é que o rico não. Pelo menos não é, ele devia ter um nome, mas não é mencionado no texto. O texto diz assim: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Este desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico, e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Mas Abraão disse: Filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. E além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá passar para cá. Então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-no. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhes respondeu: Se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Essa é uma história, essa não é uma parábola. Uma parábola é uma comparação de uma narrativa de situações conhecidas para ilustrar verdades espirituais. Isso é parábola.
Mas no caso aqui é uma história real. É a história que todos entendem como uma história normal. Existem ricos e existem pobres. Existem sãos e existem doentes. É uma história real, mas com desdobramentos atípicos, ou seja, estão fora da razão humana, porque tem a ver com o que acontece no mundo por vir, no mundo do além, como nós podemos perceber no texto aí. A vida natural, ela é composta de contrastes. Por isso aqui, nesse título aqui dessa mensagem, eu coloquei assim: uma história de contraste, mas não só. A gente vai ver contraste, mas é uma história de contraste, mas não só. Existe muita revelação de Deus embutida aqui dentro. Existe muita teologia embutida aqui dentro. E o que Jesus quer mostrar para nós, em termos bem gerais, é que existe uma vida aqui que sabemos como é, cheia de contingências, cheia de problemas, cheio de alegrias, cheio de tristezas, cheio de pesos, cheio de alívios. Por isso o contraste que nós pudemos perceber aí desses dois homens, um rico e um pobre, também pode ser percebido entre nós em tempos de alegria e tempos de tristeza, em tempos de abundância, em tempos de falta, em tempos de vivermos problemas muito fortes, mas em tempos de estarmos mais tranquilos um pouco. A nossa vida, ela é composta de contrastes, mas é muito interessante o que esses contrastes no texto representam aqui. E sem dúvida nenhuma, para nós que vivemos essas contingências contrastantes da vida, nós temos muito a aprender. Não no sentido de entendermos que pobre vai para o céu e rico vai para o inferno. Não, não é esse o sentido. O que o texto quer mostrar para nós é o conteúdo e o caráter da pessoa rica, e o conteúdo e o caráter da pessoa pobre, com algumas inferências aqui, com algumas deduções. Que deduções são essas? Pelo texto e pelo desenvolvimento do texto, pelo que vai acontecer depois da morte, que o pobre vai para o céu, nos braços de Abraão, é uma figura, não é? De bem-aventurança, e o rico no Hades, no mundo dos mortos, para o inferno, não é? Infere-se que o rico era uma pessoa ímpia, deduz-se que o rico era uma pessoa ímpia, como nós pudemos perceber aí logo no primeiro versículo, não é? Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura, de linho finíssimo, e se alegrava todos os dias com grande ostentação. Então, existem algumas questões de caráter que mostram elementos ímpios aqui, não pelo fato dele ser rico, mas pelo fato de como ele se portava com toda a sua riqueza. E deduz-se que o pobre era alguém piedoso. Tá bom? Então, são algumas inferências aí bem importantes. Também deduz-se que, e infere-se que, não significa que riqueza e prosperidade são coisas ruins. Assim como a pobreza também é uma coisa ruim. O que é ruim é a postura daquele que não tem nada ou a postura daquele que tem tudo. A proximidade com Deus e a preocupação, o temor que tem o rico de Deus e o temor que tem o pobre de Deus. Não é porque alguém é rico, é ímpio. A gente vê pessoas ricas nas Escrituras. Abraão era uma pessoa que tinha muitos bens,
mas é um referencial de temor, é um referencial de fé. José, mesmo depois dele viver tudo o que ele viveu, as agruras que ele viveu, ele foi guindado a uma posição abaixo de Faraó, ou seja, ele tinha muito dinheiro, ele tinha muitos bens. Então, existem muitos ricos. José de Arimateia, por exemplo, era um dos judeus ricos, mas temente a Deus, aquele que pegou o corpo de Jesus e colocou na sua própria sepultura que ele havia escavado, e naquela sepultura ninguém ainda havia sido posto. Ele era rico, José de Arimateia. Então, a questão aqui não é essa: rico, ímpio, pobre, santo. A questão não é essa, para ser temente a Deus precisa ser pobre, e para ser ímpio, e sendo rico é ímpio. Não, o que nós precisamos perceber são as questões de caráter, e o que o texto como um todo pode nos ajudar. Um deles, o caráter dos homens dessa história. São dois homens nessa história. Por parte do rico, ímpio. Importante notar aí que os efeitos da riqueza e da luxúria significa estar vivendo os benefícios da vida, sem perceber que existe alguém do seu lado necessitado, ou vivendo as luxúrias da vida como as delícias da vida, e não acompanhadas com o temor de Deus. A questão é essa, a questão não é a questão da luxúria, não é a questão da riqueza, mas a questão é de viver essa luxúria e essa riqueza sem o temor de Deus. Essa é a questão. Sem o temor de Deus e sem o reconhecimento de que tudo pertence ao Criador. Percebe que existe no caráter do rico, do ímpio, esse elemento de não estar nem aí com Deus, de não estar nem aí preocupado com Deus. Ele vai levando sua vida com a ideia de tudo para mim, tudo o que eu faço é para minha alegria, tudo o que eu faço é para minha felicidade, tudo o que eu faço é com o objetivo de me sair bem em todas as coisas. Não importa fazendo o quê, não importa se estou pisando na cabeça de um, na cabeça de outro, não importa as mentiras que eu estou pronunciando, enfim, não importa, o importante é eu me dar bem. É aquela pessoa que vive o ambiente do momento que vivemos. O ambiente que vivemos é um momento de o homem vivendo benefícios próprios, é o humanismo, ele vive para si mesmo. E vivendo o secularismo. O secularismo significa esquecer-se das coisas santas, das coisas que têm a ver com Deus. Uma vida secular, uma vida profana, e não uma vida espiritual, ou seja, nem aí com vida espiritual. Isso demonstra o quê? Demonstra autossuficiência, demonstra que ele está muito preocupado com ele mesmo. Esse foi o grande detalhe do ímpio, tanto é que ele ostentava tudo isso. E principalmente a sua postura de não estar nem aí com o pobre que tinha sido colocado às suas portas, que se alimentava das suas migalhas. Ele não estava nem preocupado quem estava lá fora. Então, percebe que o caráter é um caráter extremamente negativo da perspectiva religiosa, da perspectiva espiritual. A gente viu isso um pouco com Salomão. Lembram de Salomão? Quando nós olhamos ali aquele texto de Eclesiastes, se você abrir a sua Bíblia ali em Eclesiastes, no capítulo 2, aonde na minha versão aqui, o título é Vaidade das Riquezas, mas numa outra versão diz: o prazer não faz ninguém feliz. O próprio Salomão
dando testemunho de si mesmo. A vida de Salomão, o que ele pensava e o porquê ele vivia, retrata bem a impiedade desse rico, da história que Jesus contou. Quando o texto diz assim em capítulo 2 de Eclesiastes: eu disse a mim mesmo, vamos, prove alegria, procure ser feliz. Também isso era bolha de sabão. A palavra aqui é vaidade, mas a palavra no original que trouxe a tradução vaidade, a ideia no original é bolha de sabão. Concluí que o riso é tolice e que a alegria não serve para nada. Um pouquinho mais para frente ele diz a partir do versículo 4: empreendi grandes obras, construí casas, plantei vinhas para mim, fiz jardins e pomares para mim, e neles plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim tanques de águas, para com eles regar o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei cavalos e escravas, e tive escravos que nasceram em minha casa. Também tive bois e ovelhas, mais do que tiveram todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mais mulheres. Essa postura de Salomão, que ele, quando escreve isso, ele estava olhando para trás com tanto desespero, porque nada disso fazia a felicidade dele. Mas eu quero pegar os elementos para os quais Salomão vivia. Salomão vivia para isso, só para a gente poder entender bem essa postura do rico. A postura do rico era similar à postura de Salomão, vivendo para ele, vivendo por ele. Então isso é que tornava o rico o ímpio da história, contada aqui. Da parte do pobre, nós não podemos ver nenhuma virtude em si, se não for acompanhada de temor, o que no caso acontece por inferência, não é por dedução. Nós deduzimos que o pobre, o mendigo, ele tinha temor. Não que ele tivesse ido para o céu porque era pobre, porque tem muito rico, santo, e muito pobre, pecador, não é? Tem muito pobre que não está nem aí com Deus, se vê na miséria em que está e não reconhece a existência de um Deus. Todos nós já pudemos viver essa experiência de conversar com pessoas que estão na rua da amargura, mas não querem ouvir um A sobre Deus. Muito pelo contrário, estão até brigados com Deus, culpando Deus do fato dele estar onde está, reforçando isso, não é? No caso do pobre da história, se deduz que era uma pessoa temente, e que buscava refúgio em Deus. Aliás, ele ia buscar refúgio em quê? Ele ia buscar ajuda em quem? Se ele vivia uma vida tão miserável, que demandava de migalhas, que caíam da mesa do rico. Mas, o que a gente percebe é que, na pobreza, nas situações difíceis, nós conseguimos olhar melhor para cima. Nós conseguimos olhar melhor a possibilidade de um Deus que transforma, de um Deus que nos levanta, de um Deus que nos ajuda, que nos encaminha, que pode nos tirar daquela situação em que estamos. E que geralmente é o que acontece. Já perceberam que quando tudo vai bem, nós temos dificuldades de estarmos mais diante de Deus do que quando as coisas estão maus? Mas,
Quando as coisas estão más, nós logo nos prostramos diante de Deus e pedimos: Senhor, nos ajude, Senhor, me perdoe, porque eu não tenho te buscado. Não é? É justamente numa situação de dificuldade que é uma situação mais apropriada para que se busque a Deus. E aí é uma lição, assim, que nós não esperemos as coisas ficarem tão ruins para estar buscando a Deus, e sim buscando a Deus pelo que Ele tem nos dado de bênçãos. As bênçãos de Deus, refletidas ali na cruz, as bênçãos de Deus nos religando com Ele, com Deus, Jesus nos religando com Deus, para estarmos na presença dEle. Quando nós olhamos essa questão do pobre, nós olhamos alguns textos que dizem o quê? Por exemplo, Provérbios 15, ali no versículo 16 e versículo 17, eu dou 5 segundinhos para você abrir lá, se você quiser. Provérbios capítulo 15, versículo 17, interessante que é o mesmo Salomão que fala aqui, parece que não é o mesmo Salomão que fala em Eclesiastes. Por quê? Porque o Salomão que fala aqui, é um Salomão que ainda estava muito mais na presença de Deus, e muito mais preocupado em ser usado por Deus, do que um Salomão que estava muito mais preocupado com a sua própria vida, em que tinha tentado de tudo, com as suas próprias forças, e não tinha conseguido mais, e só estava frustrado. Esse Salomão não, esse Salomão é um Salomão que escreveu da parte de Deus, qual é a visão de Deus para a alegria e para a felicidade do ser humano. Ele diz ali: melhor é o pouco havendo o temor do Senhor, do que um grande tesouro onde há inquietação. Mas isso é verdade. A gente vê tantas pessoas com tanto, mas vive as inquietações de tantas circunstâncias ruins, com filhos às vezes, com saúde, com falta de saúde às vezes, com falta de encontrar a si mesmo, com vazio no coração do tamanho de Deus pulsando na sua vida. Melhor é o pouco havendo temor do Senhor, do que um grande tesouro onde há inquietação. Melhor é um prato de legumes onde há amor, do que um boi inteiro acompanhado de ódio. E o Salmo 37, versículo 16, ele diz assim: mais vale o pouco do justo, que a abundância de muitos ímpios. Então, veja que a palavra de Deus, ela é tão harmônica, que ela fecha o círculo, quando nós abordamos um texto como esse de Lázaro e do rico. O que contava não era a riqueza do rico, e sim o caráter do rico em relação a Deus. E o que contava não era a pobreza do pobre, mas o caráter do pobre, independente do que ele não tinha. Isso a gente percebe muito claro, isso pela inferência que pudemos fazer, que o rico era um ímpio aqui, tanto é que o desdobramento foi esse, dele morrer, foi sepultado, e estava no Hades, estava no inferno, e o pobre, que havia sofrido tudo o que ele havia sofrido, estava no céu. Não por ele ser pobre, ele estava no céu, e o rico, não por ele ser rico, estava no inferno. Isso daí é importante a gente ressaltar. As condições de ambos os dois, não é? De ambos nessa vida, também nos faz pensar nessa inferência de que o rico, ele vivia em luxúria. Ele queria estar bem, era prazer. A sua vida, o seu nome era prazer. A sua vida era ter prazer. Isso daí é luxúria, tá bom? E o que nós percebemos aí é que no versículo 15, ali o texto é outro, é Lucas
capítulo 12, no versículo 15, que é um outro texto que mostra aquela história da parábola do rico tolo, esse rico tolo que pensava assim, eu vou, como ele diz aqui no texto, já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: você tem em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, coma, beba, aproveite a vida. Então, o rico tinha esse tipo de vida, não é? E o pobre tinha uma vida de sofrimento, uma vida que dependia da proteção de outros. Outros levavam o pobre ali para casa, para as portas da casa do rico. Não tinha família, era uma condição do pobre. Ele vivia as adversidades da vida. Gente, nós já podemos aí fazer algumas comparações com o nosso aqui e agora. Qual é a nossa preocupação? A nossa preocupação é não ter? E nós frustramos em não ter alguma coisa? Veja que nós estamos nos preocupando, talvez como rico, em que eu só vou estar bem quando eu tiver alguma coisa. Eu só vou estar bem quando as coisas estiverem bem comigo. Eu só vou estar bem quando todos os meus problemas estiverem satisfeitos. Isso daí é muito mais uma autossuficiência do que uma dependência de Deus. E o que conta não é o que nós temos ou nós não temos nessa breve vida. O contexto diz que o rico tinha tudo e quando morreu, mendigava. É interessante isso. O rico tinha tudo, não precisava mendigar, no pouco tempo que ele teve de vida. Não importa se ele viveu 30, 40, 60, 70, em relação à eternidade, é uma brevidade de tempo absurda. Mas mendigava no além, mendigava no pós-morte. E com o detalhe, o mendigo mendigava e recebia migalhas, e o rico mendigava depois e não recebia nada, como o texto diz aí muito claramente para nós, quando ele pediu que pai Abraão permitisse que Lázaro, que aliás a palavra Lázaro significa abençoado, é interessante, talvez o nome que Jesus tenha dado para Lázaro, para o mendigo, fosse Lázaro, porque o significado dessa palavra era abençoado, e ele era abençoado num tempo em que mendigava e que tinha os cães lambendo as suas feridas. Veja como as coisas são relativas. A gente sempre fala nas discussões que tudo é relativo, não é? Nas discussões a gente fala, isso é relativo, isso é relativo, isso é relativo. As nossas circunstâncias também são relativas. Assim como Lázaro tinha as suas feridas lambidas por cães, o que devia ser algo extremamente incômodo para Lázaro, que mendigava, que era dependente de outros que o levassem ali, mas ele recebia alguma coisa. E o rico não mendigava na vida, nesta vida, mas mendigava depois, com o detalhe de mendigar e não receber, porque o que ele mendigava, que era um pouquinho do dedo de Lázaro molhado numa água fresca, para dessedentá-lo, para colocar na sua língua, ele não recebeu isso. Por quê? Porque era impossível qualquer abordagem concreta do mundo onde Lázaro estava, para o mundo onde o rico estava. Que lição para nós,
no sentido de nós não estarmos tão afobados com o aqui e agora. Gente, o aqui e agora é um trisco, a expressão de alguém aí para dizer o que é um sopro, porque a eternidade, ela é tão grande, tão grande, tão grande, que tanto mais a eternidade é extensa, menor é o tempo real, o tempo físico nosso. O tempo nosso é limitadíssimo. E outra, quando nós estivermos, pelo fato de sermos justificados pelo sangue do Cordeiro, que é uma das inferências que nós podemos tirar daqui, não é? Que é algo que o texto não fala, mas o contexto fala, que é o que garante para nós o seio de Abraão, é o sangue de Jesus na cruz, é a dependência da justificação de Jesus ali na cruz. Qual era a postura de Lázaro lá no seio de Abraão? Preocupado com o rico? Ele não estava nem aí. O rico, sim, o rico, ele percebia o que ele era antes, percebia quem estava antes, ele conhecia a história, ele vivia a história absurdamente pecaminosa que vivia. Ele percebia isso, porque ele percebia o quê? Ele percebia Lázaro onde estava, ou seja, tem noção de tempo. Imagine, a ponto de Lázaro pedir, não é? Pedir ali para o pai Abraão, dizendo assim, ali no versículo, a partir do versículo 26, desculpe, a partir do versículo 27, então o rico disse: pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna. Ele tinha noção da sua casa paterna, olha que coisa interessante, porque tenho 5 irmãos, até missionário ele virou ali, eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. E Abraão respondeu para ele: ele tem Moisés e os profetas, ou seja, ele tem o que? As escrituras. As escrituras sagradas é quem podem trabalhar as determinações de para onde nós vamos, o que vai ser o nosso futuro, não é? É como ele disse lá no finalzinho: se não ouvem a Moisés e os profetas, lá no versículo 31, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Ou seja, não era possível isso. Então, o destino do rico estava irremediavelmente perdido. Olha só que coisa interessante, olha só quanta coisa a gente pode tirar dessa história de Jesus. Outras questões a gente pode tirar ali dessa história que Jesus contou. Como eu disse antes, não é nem uma parábola de Jesus, não é? Porque era uma situação real, era um homem rico, um homem pobre, que o homem rico vivia determinadas circunstâncias, o homem pobre também. O homem rico era um ímpio, o homem pobre era um homem temente a Deus, e por conta disso, o homem rico foi para um lugar e o homem pobre foi para um outro lugar. Gente, a vida pós-morte, ela é real. Muitas vezes a gente faz das tripas o coração para conquistar algumas coisas na vida, não que nós não iremos trabalhar para conquistar, sem dúvida nenhuma, nós podemos fazer isto, mas colocar a nossa confiança nas coisas do aqui e agora, isso daí é uma ignorância. Como nós vimos aqui, tem um texto, abra sua Bíblia aí em 1 Timóteo, no capítulo 6, e a gente vai ver ali uma palavra de Paulo sobre isso. 1 Timóteo, capítulo 6,
ali no versículo 17, quando ele diz assim, Paulo falando para Timóteo, né? Exorte os ricos deste mundo a que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade das riquezas, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Então, a vida pós-morte, ela é verdadeira, independente do que nós venhamos a ter aqui. O que nós não podemos é colocar a nossa confiança nas riquezas. Logo que nós morremos, pelo texto, como diz aqui, logo que nós morremos, nós somos levados à presença de Deus. O corpo é sepultado. Dá para perceber uma coisa interessante nesse texto aí, voltando ao texto, o nosso texto ali, de Lucas 16, quando, ali no versículo 22, o texto diz assim: e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Olha só, é uma passagem bem gostosa de se ouvir, não é? Para você, meu irmão, minha irmã, para você que tem medo de morrer, olha a expressão que ele usa: aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Interessante esse contraste. Não é um contraste interessante este? O rico morreu e foi sepultado, o pobre morreu e foi levado pelos anjos. Isso mostra o quê? Mostra que, em sendo de Jesus, sendo justificados pelo sangue do Cordeiro, sendo reconciliados com Deus, recebendo Jesus como Salvador e Senhor, sendo filho e não bastardo, sendo filho, nós estaremos sendo levados diretamente para os braços do Todo-Poderoso. A questão do sepultamento, não importa, eu prefiro ser enterrado ou sepultado, né? Algumas pessoas nem gostam de falar enterrado, né? Pesado. Sepultado, eu não quero ser sepultado não quero ser enterrado não, ficar lá embaixo, eu quero ser cremado, eu quero ser cremado. Gente, o mendigo morreu e foi levado para os braços de Abraão. Então, parece que o momento da morte, não é o momento da morte, mas aquele pós-morte que muitas vezes nos amedronta e nos deixa incomodados, para o temente a Deus, isso não significa absolutamente nada. No caso do rico, também o rico morreu e foi sepultado, talvez com pompa. Ele tinha dinheiro, não é? Que ele ia morrer, ele sabia, e que o pobre ia morrer, ele também ele sabia. Interessante isso. Olha só como o aqui e agora, gente, ganha uma conotação tão pequena, e às vezes a gente deposita tanto nesse aqui e agora, que acaba sendo um contrassenso. Mais uma vez, isso não significa que a gente vai parar de trabalhar. Os tessalonicenses começaram a partir nessa direção, não trabalhavam mais, mas estavam esperando Jesus chegar. E o apóstolo Paulo chama a atenção deles, dizendo: olha, se você não quiser trabalhar, não coma também. Numa das partes ali. Se você não quiser trabalhar, não coma também. Não é isso, mas é dar pouca importância nesse aqui e agora, sofrer menos as circunstâncias, mesmo que elas sejam ruins. Quando nós colocamos as bênçãos de Deus bem conscientes, bem evidentes na nossa mente, as circunstâncias difíceis ficam menos difíceis. A fé em Jesus nos fortalece.
A certeza de vida eterna, a certeza de ao morrermos nós seremos levados. É uma história que Jesus contou. Jesus é Deus, Ele sabe de como as coisas vão acontecer, Ele sabe se a gente vai ter o sono eterno ou não, se nós vamos ficar dormindo até Jesus voltar. Isso não importa, o que importa é isso que Jesus falou aqui, e o que Jesus falou na cruz para um dos ladrões. Em verdade te digo, que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Essas duas dicas que Jesus dá, são dicas importantes, aí assim, Azenate, quando você morrer, os anjos se levarão direto para os braços de Deus, a mim, a você, que cremos em Cristo Jesus. Gente, olha só, quanta coisa que nós precisamos relevar, colocar na nossa mente, no nosso coração, e ter uma vida um pouquinho menos estressante, como muitas vezes nós temos. Não há nenhuma possibilidade de comunicação entre o estado de bem-aventurança e o estado de perdição eterna. E pelo que Jesus contou, aqueles que estão em perdição eterna percebem o estado de pobreza que vivem, o estado de angústia que vivem, e percebe o quanto os salvos por Jesus vivem as benesses disso. É difícil, não é? A gente sofrer vendo entes queridos sofrendo conosco, ou vendo um ente querido que, puxa, eu devia ter ouvido, se eu tivesse ouvido eu estava lá. Pelo que Jesus contou, isso é conhecido. Às vezes a gente fica pensando assim, será que a gente vai conhecer, será que eu vou ver o meu esposo, a minha esposa, o meu filho, a minha filha, no céu, a minha mãe, o meu pai, no céu? Aí eu fico pensando assim, a gente vai ficar tanto tempo boquiaberto olhando a grandiosidade de Deus, que a gente não vai ter tempo absolutamente para ver nada disso. Nós não vamos ter lembrança do que acontecia aqui, nós não vamos ter lembrança do que aconteceu com o nosso pai, a nossa mãe, com o nosso filho, a nossa filha, com o nosso esposo, a nossa esposa, os sofrimentos que teve. Nós não vamos, porque se tivermos esse tipo de lembrança, nós vamos o quê? Sofrer. E o tempo com Deus nos braços de Abraão, como estava Lázaro, que estava nos braços de Abraão. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Ah, mas isso é muito, muito bom. E também não dá para interceder para mortos. Não tem como, o destino já está traçado. É o que o texto nos ensina aí. E outra coisa que esse texto nos ensina em termos teológicos, em termos da revelação de Deus. Quando, ali no versículo 28, porque ele dizendo, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, ou seja, eu peço que mande Lázaro para minha casa, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não vejam também para este lugar de tormento. Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas. Gente, a palavra de Deus, ela é autossuficiente para nos levar para o céu. Ela é autossuficiente para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, que é a ação do Espírito Santo à luz da palavra. Paulo fala em Romanos, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Então, nós não podemos buscar em outra fonte a vida eterna. A vida eterna se busca através da lei e dos profetas. A lei e os profetas representam as escrituras sagradas. Aqui a lei e os profetas representavam o Antigo Testamento. A lei e os profetas, inclusive os escritos, os profetas, a lei, é o Antigo Testamento.
Jesus já falava para os fariseus, não é? Vocês confiam nas Escrituras, que são elas que têm a vida eterna, e é verdade, só elas que têm a vida eterna, só que eles não criam em Cristo Jesus. E aí, no final, quando o rico, não é, pede para alguém ir lá, não é? Se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão fala para ele: se não ouvem Moisés e os profetas, também não deixarão de se convencer, mesmo que ressuscite alguém dos mortos. O único que convence é o Espírito Santo de Deus. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós precisamos, isto sim, dar ouvido, não fazer ouvidos moucos. Fazer ouvidos moucos é tapar os ouvidos, fechar os ouvidos, não ouvir o que Deus está falando, não ouvir o que as Escrituras as Escrituras Sagradas falam, não crendo que as Escrituras Sagradas não são a palavra de Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e é esse texto que eu gostaria, é com esse texto que eu gostaria de terminar esse tempo de reflexão, ali em João, no capítulo 3, no versículo 16 ao versículo 18, que dizem assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Quem crê no Filho tem a vida, quem não crê no Filho não tem a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Nesse caso, o mesmo destino que o rico. Independente de aquele que crê ou não, ser rico ou pobre. Muitos ricos creem e muitos pobres rejeitam. A questão não é ser pobre ou rico, a questão é crer ou não crer em Cristo como Salvador e Senhor. Vamos orar mais uma vez, agradecendo que pudemos refletir nesse texto tão rico, não é? Texto tão rico de ânimo para nós que conhecemos a Jesus, de consolo para nós que muitas vezes vivemos circunstâncias tão doloridas no aqui e agora, como um texto de consolo para nós, que o mais importante não é o quanto nós sofremos aqui, o mais importante são as benesses do céu que receberemos eternamente do Pai. Obrigado, Senhor, obrigado por podermos refletir na Tua palavra, conforme ela está escrita, conforme ela foi dita pelo próprio Cristo, pelo próprio Jesus, aquele que morreu na cruz por nós, para que nós fôssemos transferidos pelos anjos, no momento da nossa morte, para os teus braços. Obrigado, Senhor, obrigado porque nós podemos experimentar essa maravilha, que é a maravilha da salvação em Cristo. Que as circunstâncias do aqui e agora não nos assustem, que as circunstâncias do aqui e agora não nos deixem perplexos, sem entender o encaminhar das coisas, mas que nós possamos erguer os nossos olhos e olhar a nós mesmos nos braços de Abraão, olhar a nós mesmos nos teus braços, recebendo consolo, eternidade adentro. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos